Voltamos com o Jogo do Poder e é hora de conferir os principais fatos da semana. O que aconteceu no mundo político em Brasília? Veja pela reportagem do nosso Departamento de Jornalismo. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com os principais destaques da semana. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, usou as redes sociais para criticar os deputados que recorreram ao STF contra a votação do financiamento de campanha. Os 6 partidos que assinaram a ação acusam o presidente da Câmara de infringir a Constituição e o regimento, ao permitir que o tema fosse apreciado 2 vezes na mesma votação. O presidente do TSE, ministro Dias Toffoli, disse que é preciso esperar o fim da votação para avaliar o caso e que a unificação das eleições, também aprovada na reforma, pode dificultar os trabalhos do tribunal. Isso concentrará uma quantidade de demandas e de processos em um determinado período. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que a nova CPI sobre o futebol deve dar respostas à sociedade sobre as suspeitas que recaem sobre parte da diretoria da CBF e a Copa do Brasil. As autoridades brasileiras passaram a agir depois que os Estados Unidos iniciaram investigações sobre a FIFA. O Ministério Público Federal informou também que vai investigar irregularidades aqui no país. Mais 2 executivos se recusaram a falar na CPI da Petrobras. Eles usaram o direito constitucional de ficar em silêncio para não se incriminar. O ex-presidente do Grupo Galvão, Dario de Queiroz Galvão Filho, e o ex-vice-presidente da construtora Mendes Júnior, Sérgio Cunha Mendes, são suspeitos de participar do esquema de corrupção na estatal e chegaram a ser presos durante a Operação Lava Jato. A Justiça, Sérgio Mendes, disse que a empreiteira pagou 8 milhões de reais em propina ao doleiro Alberto Youssef para garantir a inclusão de aditivos que aumentaram o valor dos contratos com a estatal. E o governo anunciou mais dinheiro no Plano Safra para o período de 2015 e 2016. 187 bilhões de reais para financiar a produção, aumento de 20% em relação ao ano passado. Mas os juros também subiram e variam de 7% a 8,75%. O anúncio foi mais uma tentativa do governo de mostrar uma agenda positiva depois da votação das medidas do ajuste fiscal. A presidente Dilma Rousseff repetiu o discurso de que o ajuste vai fazer o Brasil voltar a crescer. O ajuste fiscal não é um objetivo em si mesmo e, por isso, em simultâneo a ele, estamos construindo uma agenda de crescimento, da qual este plano agrícola e pecuário é um dos componentes. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima semana. Estamos de volta com o Jogo do Poder, a nossa conversa com a professora doutora Ana Lúcia Rodrigues, do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Maringá, que ela é coordenadora do Observatório das Metrópoles. Professora, antes do intervalo a gente falava sobre a dificuldade de mobilidade, a dificuldade das ações, só que o crescimento está tão grande nessas cidades em torno dos municípios polo, que eles começam a sufocar esses municípios. E as prefeituras parece que não se deram conta disso ainda. E essas cidades polos, que deveriam, entre aspas, terem uma qualidade de vida bem melhor, começaram a sentir problemas com a segurança pública, né? A criminalidade aumentando, problemas com a violência no trânsito, problemas com a saúde, porque quem não tem atendimento na sua cidade base vai procurar esse atendimento médico na cidade maior, e assim por diante. Chega uma hora que esses prefeitos vão ter que acordar, né? Exatamente. E está na hora agora, sabe por quê, Trevisan? Em janeiro de 2015 foi aprovado o Estatuto da Metrópole, né? E é muito interessante que, apesar dele não ter alguns mecanismos para efetivar, de fato, a governança, né, do território metropolitano, porque, por exemplo, infelizmente foi retirado a criação de um fundo, né? Então, um fundo que de fato daria consequência, né, aos princípios aí da gestão do território metropolitano não foi criado. É um artigo que foi excluído da lei, da redação final da lei. Todavia, no Estatuto da Metrópole estão colocados já alguns instrumentos que agora os prefeitos vão ter que acatar. Por quê? A palavra improbidade aparece lá.
Né? Então, nós temos o que governador... Parece, improbidade parece ser o único termo que os prefeitos ainda temem. Infelizmente. Né? Não deveria ser assim, mas ela acaba sendo, né, um incentivo, né, à implementação da lei. Não vai por bem, vai por mal. Vai por mal. Então, ó, a partir de janeiro, o governador de todos, os governadores estaduais têm 3 anos para construir os planos integrados urbanos regionais, metropolitanos. Né? E os prefeitos, por sua vez, assim que os planos estaduais estiverem prontos, cada prefeito vai ter que adequar os seus planos diretores ao plano regional. Né? E esse plano regional, ele vai ser um conjunto de instrumentos para fazer, sim, a integração. Fazer a integração e fazer a administração do problema metropolitano. Né? Porque aquilo que eu falei no início, a metrópole está órfã de governabilidade. Você falou de um conjunto de problemas que tem a ver com isso. Então, não adianta o município polo, né, querer se eximir da problemática do entorno, até porque os problemas sociais de toda a ordem, seja os problemas de saúde, os problemas com as questões da educação, problemas de falta de política de assistência, né, para o conjunto da população, vai reverter principalmente na grande tragédia, né, brasileira hoje, que é o aumento da criminalidade e da violência. Né? Então, não adianta nós não, né, porque eu nunca estive na gestão, não adianta as administrações municipais da cidade polo, como Maringá, por exemplo, continuar empurrando a problemática social para os municípios do entorno, porque elas voltam, essa problemática volta. Nós falamos, é uma mesma mancha urbana. Os problemas sociais desconhecem os limites municipais. Né? Então, o que Maringá vai fazer? O que Londrina vai fazer? Vai construir muros? Se tornar grandes fortalezas? Segregação espacial? A segregação tem sido a grande característica do processo de desenvolvimento das nossas regiões, especialmente aqui. Né? A gente nasce como um grande empreendimento imobiliário, né? Maringá, Londrina, todos esses 515 mil alqueires são criados como empreendimento da Companhia Melhoramentos, primeiro a Companhia Norte do Paraná, depois Companhia Melhoramentos. E aí é evidente que o mercado imobiliário manda muito no processo de ocupação da nossa região. O mercado imobiliário é protagonista. E para o mercado, né, interessa sim criar territórios altamente segregados. Então você segrega, né, a pobreza para áreas, em geral, nas periferias mesmo, em geral fora dos municípios polo. Maringá fez isso muito bem. Todavia... Mas isso aí os problemas continuam existindo. E a gente percebe, inclusive, nos dados estatísticos. Sim. O que se mostra a Prefeitura de Maringá, por exemplo, anunciando, é uma das melhores cidades para se viver. E só se anuncia os índices, nem sempre corretos, mas se anuncia os índices, dentro do perímetro do município. Isso. Não, em momento algum, se diz que lá em Sarandi, por exemplo, moram milhares de maringaenses. Pessoas que deixaram a cidade e passaram por outro lado da divisa, simplesmente porque não tinha condições de pagar aluguel, manter aquele custo de vida na cidade sede. E esses números estatísticos deveriam ser em torno de uma região metropolitana. Aí já começa a maquiagem da realidade, né? Isso, exatamente isso que o Estatuto da Metrópole visa, objetiva, e que os planos integrados metropolitanos vão responder. Então tem uma realidade regional que não pode mais ser desconhecida, que tem que se lidar com ela de forma conjunta, que vai compor os índices estatísticos da cidade polo. A cidade polo não vai conseguir ficar mais livre, né, da problemática regional, inclusive porque, em geral, é ela quem cria os problemas que estão sendo enfrentados lá nos municípios vizinhos. Como a senhora colocou agora há pouco, saem de Sarandi 21.200 trabalhadores para trabalhar em Maringá. Saem de Cambé, 19.500 trabalhadores para trabalhar em Londrina. Isso. Na realidade, eles são muito mais londrinenses do que cambeenses, e são muito mais londrinenses, maringaenses do que sarandienses. Né? Isso, e considerando que, como não tem uma política, por exemplo, de geração de emprego e renda, uma política de economia regional, então você acaba fazendo o quê? As cidades polo, elas incorporam, né, completamente os investimentos. Então, os investimentos vêm e se fixam, se concentram na cidade polo.
Agora, o trabalhador não consegue, o posto de trabalho está aqui em Londrina e está lá em Maringá. O trabalhador não consegue fixar a sua residência e não é por opção. Eu não estou dizendo que todos que trabalham aqui, moram em Cambé, gostariam de morar aqui. Não, tem uma boa parte que gostaria sim. Não o faz porque não consegue fixar a residência Todo aqui. trabalhador gostaria de morar perto do seu local de trabalho. É evidente, né? É evidente que sim. Todavia não pode porque o custo da moradia nas nossas cidades sede regionais é muito alto. Em Maringá é pior ainda porque aí é uma estratégia deliberada. Né? De forma deliberada se fez um desenho para Maringá, né, que incorpora a população chamada solvável. Né? Então a população que tem recursos, que pode pagar pelo alto custo da moradia, fica em Maringá. E, aliás, como o mercado imobiliário é um protagonista com muito peso, o mercado define esses preços para cima mesmo. Tanto que Maringá também se apresenta, né, hoje como a 26ª cidade no Brasil com maior volume de venda de imóveis, né, e com os mais altos valores pelo metro quadrado. Ou seja, isso significa que você tem sim o mercado mandando, mercado imobiliário mandando, a especulação, portanto, mandando, dominando absoluta, e o trabalhador que, por sua vez, né, tem assalariamento, que a gente sabe qual é, precário assalariamento também, não consegue mesmo morar nessas áreas. Agora, o Estatuto das Metrópoles coloca em xeque isso, e diz para o prefeito, diz para o governador, se vocês não criarem a legislação e não implantarem política metropolitana, política regional, vocês vão sofrer ações de improbidade. E esses institutos de pesquisa conseguem fazer um raio-x de cada região metropolitana. Maringá, inclusive, fez o raio-x dela, que nós vamos mostrar no próximo bloco, que é o livro do Observatório de Metrópolis, que mostra exatamente como está Maringá hoje e como pode melhorar através do seu plano diretor. O Jogo do Poder volta daqui a pouquinho conversando com a professora doutora Ana Lúcia Rodrigues. Aguarde um instante só.